Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui agora um conteúdo da contabilidade gerencial na parte de decisões, decisões do tipo eliminação ou incremento de linha de produtos ou negócios. Vamos ver especificamente o exercício da Discount Drug do livro de contabilidade gerencial dos autores Garrison, Norin e Brewer, da 14ª edição. Vamos lá ao conteúdo. A empresa Discount Drug vende três principais linhas de produtos: medicamentos, cosméticos e artigos domésticos. Uma rápida análise dos resultados de cada linha sugere que eliminar o segmento de artigos domésticos aumentaria a receita operacional líquida geral da empresa em 8 mil. Depois nós vamos ver como é que está a demonstração de resultados para vocês verem exatamente o que eles pensam como chegaram a essa conclusão de que eliminando artigos domésticos a gente conseguiria aumentar a receita em 8 mil, receita operacional líquida. Entretanto, essa seria uma decisão precipitada, pois não está claro que despesas fixas podem ser evitadas se a linha de produtos artigos domésticos for eliminada, e que despesas fixas não podem ser eliminando-se qualquer linha de produtos em particular. Nesse cenário, as duas alternativas em consideração são manter as linhas de produtos de artigos domésticos ou eliminá-las. Portanto, apenas os custos que diferem entre as duas alternativas, isto é, que podem ser evitados eliminando-se as linhas de produtos de artigos domésticos, são relevantes. Ao decidir entre eliminar ou não os artigos domésticos, é essencial identificar quais custos podem ser evitados, sendo dessa forma relevantes para a decisão, e quais custos não podem ser evitados com essa eliminação, sendo dessa forma irrelevantes. A decisão deve ser analisada como a seguir. Isso está na página 533 do livro de contabilidade gerencial dos autores. Se a linha de negócios de artigos domésticos for eliminada, a empresa perderá 20 mil por mês de margem de contribuição e a gente vai ver daqui a pouquinho na tabela. Mas, ao eliminar a linha, pode ser possível evitar alguns custos fixos, como salários ou custos com propaganda. Se, ao eliminar a linha de artigos domésticos, a empresa evitar mais custos fixos do que ela perde em margem de contribuição, sua receita operacional líquida geral aumentará com a eliminação. Todavia, se a empresa não for capaz de evitar tanto em custos fixos quanto ela perde em margem de contribuição, então a linha de artigos domésticos deve ser mantida. Estes custos fixos que ele está falando aqui são os custos fixos evitáveis, que são normalmente aqueles que são identificados e são específicos da linha de artigos domésticos. Em resumo, o gerente deve se perguntar: quais custos eu posso evitar se eliminar a linha de produtos? Ocorre que nem todos os custos são evitáveis. Por exemplo, alguns dos custos associados a linhas de produtos podem ser custos perdidos. Outros custos podem ser custos fixos alocados ou rateados que não diferem no total, independentemente de qual linha de produtos é eliminada ou mantida. A respeito de custos perdidos. O que seria esses custos perdidos? Lá no livro dos autores Garrison, Norin e Brewer, tem uma parte específica explicando o que são custos perdidos e eu trouxe aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que são custos perdidos? Lá na página 44. Um custo perdido é um custo que foi incorrido e que não pode ser mudado por nenhuma decisão tomada agora ou no futuro. Como os custos perdidos não podem ser mudados por nenhuma decisão, eles não são custos diferenciais. E como somente os custos diferenciais são relevantes em uma decisão, os custos perdidos devem ser ignorados, eles são irrelevantes. São chamados também de custos históricos, passados, e sunk costs também. Para ilustrar um custo perdido, suponha que uma empresa
muitos anos atrás, tenha investido $50 mil em uma máquina de finalidade específica. A máquina foi usada para produzir um produto que hoje está obsoleto e não é mais vendido, está fora de moda, fora de linha, ultrapassado, né? Embora, em retrospecto, a compra da máquina possa não ter sido uma boa escolha, o custo de 50 mil foi incorrido e não pode ser desfeito, já comprou, já era. E está depreciando um bem que não está produzindo, aquela máquina não produz mais, porque o que ela produzia não é mais vendido, já está obsoleto. E não faria sentido continuar produzindo o produto obsoleto, em uma tentativa errônea de recuperar o custo total da máquina. Ora, se o produto está obsoleto, saiu de linha, está fora de moda, está com tecnologia defasada, por que eu vou continuar produzindo o produto? É mais fácil você parar a máquina, né? Em resumo, os 50 mil originalmente pagos pela máquina são um custo perdido que deve ser ignorado nas decisões atuais. A respeito também desses custos diferenciais, Garrison, Nora e Brewer falam lá também na página 44 o seguinte, vamos ver o que são custos diferenciais. Custos diferenciais. Decisões envolvem fazer escolhas entre alternativas. Em decisões de negócios, cada alternativa terá custos e benefícios que devem ser comparados aos custos e benefícios das outras alternativas disponíveis. Então, se você tem duas alternativas, você tem que analisar os custos e benefícios de ambas e depois identificar qual seria a melhor alternativa nessa relação custo-benefício. Uma diferença nos custos entre duas alternativas quaisquer é conhecida como custo diferencial. Uma diferença nas receitas entre duas alternativas quaisquer é conhecida como receita diferencial. Um custo diferencial é chamado de custo incremental, embora tecnicamente um custo incremental devesse se referir somente a um aumento, porque o incremento é um aumento no custo de uma alternativa para outra. Então, entre uma alternativa e outra, aquilo que gerar um aumento de custo é um custo diferencial por ser um custo incremental. Diminuições no custo deveriam ser chamadas de custo decremental, porque você vai tomar uma decisão que vai diminuir o custo. Então, esse custo que está diminuindo, que é chamado de um custo decremental, também é um custo diferencial, porém para baixo, porém diminuindo. O custo diferencial é um termo mais amplo, englobando tanto aumentos, que são os incrementais, como as diminuições, que são os decrementais entre alternativas. Continuando aqui o nosso caso, em que a ideia era suspender, né, ou eliminar aqui a venda de artigos domésticos, porque ele estava dando um 8 mil negativo de receita operacional líquida. No caso aqui, pode-se dizer que seria até mesmo um resultado operacional líquido, né? Que isso aqui é traduzido provavelmente, mas seria um resultado. Artigo doméstico gera uma receita de 50, gera as despesas variáveis de 30 e uma margem de contribuição de 20. E aqui estão as despesas fixas, que estão todas atribuídas às três linhas, está aqui, ó, atribuídas às três linhas de produtos, medicamentos, cosméticos e artigos domésticos. Ok, mas dessas despesas fixas, quais são as despesas que, se eu eliminar de fato artigos domésticos, o que eu conseguiria reduzir aqui? O que de fato iria embora com o artigo doméstico e o que eu não consigo diminuir, porque de fato não são do artigo doméstico e sim da empresa como um todo. Temos que analisar isso, pegar essa informação lá na empresa. Então vamos lá. Ao proceder à análise das linhas de produtos, a Discount Drug identificou que os custos fixos cobrados das três linhas de produtos foram os seguintes: despesas com salários, que representam salários pagos a funcionários que trabalham diretamente nas linhas de produtos. Todos os funcionários que trabalham em artigos domésticos seriam demitidos se a linha de produtos fosse eliminada. Então, salários são despesas que a gente pode considerar que são especificamente de cada linha e a gente sabe quanto que é de artigos domésticos. Se eu tirar artigo doméstico, eu consigo eliminar essa despesa. Despesas com propaganda representam propagandas específicas em cada linha de produtos e são evitáveis se a linha for eliminada. Então, essa é outra despesa
que a gente sabe que ela está atrelada às linhas de produtos, e se eu eliminar artigos domésticos, eu consigo eliminar a propaganda destinada a ela, usada para ela, né? As despesas com serviços de utilidade pública representam custos dos serviços de utilidade pública para toda a empresa. A quantia cobrada de cada linha é uma alocação baseada no espaço ocupado. Isso aqui é rateio. Para quem já viu rateio de custos indiretos, sabe que os custos indiretos, ou os custos que a gente não consegue identificar diretamente em cada produto, eles são rateados, alocados. Só que são custos que continuam existindo. Eles só foram atribuídos ali àquela linha de produto, mas não significa que seja daquela linha de produto. Ela está arcando com um pouco daquele custo. E não é evitável se qualquer linha de produto for eliminada. Então, independente se eu eliminar uma linha de produto, eu vou continuar pagando o serviço de utilidade pública. Não vai reduzir em nada. Então, na verdade, essa despesa não é das linhas de produto. Não dá para identificar nas linhas de produto, e sim é da empresa como um todo. As despesas com depreciação representam a depreciação em dispositivos de mostruário usados para exibir as várias linhas de produto. Então, se eu eliminar artigos domésticos, eu continuo tendo essas despesas com depreciação. Embora os dispositivos de mostruário sejam quase novos, eles são montados sob encomenda e não terão valor de revenda se a linha de artigos for eliminada. Então, o que eu gastei para botar lá no mostruário de artigos domésticos, eu não consigo vender, e por isso já é um gasto que é da empresa como um todo, e eu não consigo eliminar esse gasto se eu eliminar artigos domésticos. Fica recaído para a empresa como um todo. As despesas com aluguel representam o aluguel de todo o edifício ocupado pela empresa. São alocadas as linhas de produtos com base nas vendas em dólares. O aluguel mensal é $20.000 e o aluguel mensal de $20.000 é fixo e determinado por um contrato de aluguel de longo prazo. Então, o aluguel é de todos os produtos. Se eu tirar artigo doméstico, eu continuo com o mesmo valor do aluguel. Então, ele é inevitável ou um custo comum a todos os produtos. As despesas com seguros se referem aos estoques dentro de cada uma das 3 linhas de produtos. Se a linha de artigos domésticos for eliminada, os estoques relacionados serão liquidados e os prêmios de seguros diminuirão proporcionalmente. Então, seguros eu consigo identificar sim na linha de artigo doméstico e por isso eu consigo excluí-lo, caso a gente elimine artigos domésticos. As despesas administrativas gerais representam os custos com departamentos de contabilidade, compras e gerência geral, que são alocados às linhas de produtos com base nas vendas em dólares. Esses custos não mudarão se a linha de artigos domésticos for eliminada. De posse dessas informações, a gerência pode determinar que 15.000 das despesas fixas associadas à linha de produtos artigos domésticos são evitáveis e 13.000 não são. Vamos ver por quê? Vamos olhar aqui. Reparem aqui, ó. Dessas despesas fixas de 28.000 atribuídas à linha de artigos domésticos, apenas salários, propaganda e seguro que eu consigo dizer que de fato é de artigo doméstico. As outras não, as outras foram imputadas e são inevitáveis. Independente de eu eliminar ou não, eu continuo incorrendo nelas. Então, de fato, o que são custos atrelados, vinculados a artigos domésticos? 8 mais 6.500 mais 500, que dá 15.000. Como mencionado antes, se a linha de produtos de artigos domésticos fosse eliminada, a empresa perderia a margem de contribuição do produto de 20.000, mas economizaria suas despesas fixas associadas evitáveis. Agora, sabemos que essas despesas evitáveis totalizam 15.000, portanto, eliminar a linha de produtos de artigos domésticos resultaria em uma redução de 5.000 na receita operacional líquida, como exibido a seguir. Então, aqui, se eu mantiver os artigos domésticos, vai ficar dessa forma como já estava lá no início que a gente apresentou. Se eu descontinuar os artigos domésticos, eu mantenho, né, eu continuo com esses gastos aqui de 13.000. Então, significa que se eu mantiver artigo doméstico, eu vou perder 50.000 de receita, vou perder 30.000 de despesa, o que é um fato positivo, perder despesa é positivo. Vou perder 20.000 de margem e vou
vou ter aqui a perda também de 15 mil de despesa. Na verdade, a minha perda líquida vai ser 5 mil. E o lucro da empresa vai cair em 5 mil, se tornando assim algo não interessante a descontinuidade dessa linha de produtos. Espero que eu tenha conseguido fazer vocês compreenderem sobre esse tipo de decisão. E muito obrigada e até o próximo vídeo.